Todos bem? Amém. Dormiram bem? Glória a Deus. E o friozinho? Bom. Bom para dormir, né? Tomar um caldo quente, chocolate quente. Andar de moto. Andar de moto na chuva, no frio. Delícia. Não é isso? Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12, é o cenário de hoje. A versão aqui que vai ser projetada é Almeida, Corrigida e Fiel. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Amém, queridos? Amém. Colossenses capítulo 1, versos de 9 a 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está na misericórdia, levanta a mão, deixa eu ver. Vou esperar. Ajudem aí. Achou? Então acompanhem comigo a partir do verso 1. Mas nós vamos meditar aqui a ministração é de 9 a 12, tá? Então veja só. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Versos 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fé e o amor dos colossenses vai aqui do versos 3 ao 8, onde Paulo diz: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus, em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor em espírito. E aí Paulo faz uma oração. E essa oração nada mais é o momento de intimidade de Paulo com o Senhor, para que os fiéis fossem alcançados dentro de uma racionalidade. E ele diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vossa vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência, em toda longanimidade, com gozo, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Paulo, quando ele trata acerca dessa carta aos Colossos, Paulo então está falando em 60 depois de Cristo. Foi uma data provável quando Paulo, autor dessa epístola, escreve aos Colossenses. Mas ele escreve através de fontes que foram levadas, de informação por Epáfras a Roma. Então, o livro de Colossenses contém essas instruções de ensino, doutrinas sobre a divindade de Cristo, e falsas filosofias como exortações práticas em relação à conduta cristã. Agora, Paulo também inclui a questão das amizades, a forma que a pessoa estava utilizando o falar, o linguajar,
se estava de acordo com aquilo da aceitação cristã. Então, quando ele escreve expressamente para derrotar essa heresia, né, que tinha surgido lá no povo de Colosso, ele tinha ameaçado a existência da igreja, né, porque tinha surgido essas heresias. Então a igreja poderia sucumbir. Enquanto não sabemos o que foi dito a Paulo, né, por Epáfras, Paulo então escreve essa carta, e é uma carta em resposta. Então existem algumas curiosidades sim acerca dessa epístola aos Colossenses. Por quê? Porque ela foi escrita na mesma época que a epístola de Filemon. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, né, coincidentemente, na mesma época da epístola de Filemon e a epístola de Éfeso, uma carta aos Efésios, né, essa carta ela é identificada como uma das cartas enviadas a Efésios em Colossenses capítulo 4, versos 16. Mas, trazendo a síntese dessa epístola, nessa introdução, Paulo, no capítulo 1, ele dá essa introdução como uma saudação e uma oração, trazendo a primazia de Cristo a partir dos versos 15 até o capítulo 2. E aí, então, ele fala o que é ter liberdade cristã, no capítulo 4, né, capítulo 2, versos 4, e do capítulo 2, versos 23, que ele sintetiza isso, essa liberdade que temos que ter em Cristo, para que possamos estar posicionados e a praticar o cristianismo. E ele afirma isso no capítulo 3 e capítulo 4, lá no verso 6 do capítulo 4. E conclui então a sua epístola no capítulo 4, do verso 7 ao verso 18. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, Colossenses capítulo 1, Paulo, quando ele traz essa oração, ele chama a atenção sobre o poder da paciência e da longanimidade. E aí, na ministração de hoje, eu quero que vocês fiquem ligados, atentos, sobre estar paciente em Cristo e persistindo nessa paciência, porque a persistência é a longanimidade, para que você não venha esfriar na sua busca, na sua fé e perder o relacionamento que é a primazia da caminhada com Cristo. Então, se você entender que nesse contexto bíblico do capítulo 1, no versos de 9 a 12, onde Paulo ora especificamente para que a igreja seja fortalecida com poder para viver com paciência e longanimidade. Para um pouquinho, presta atenção. Todos nós sabemos que em algumas áreas da nossa vida nós precisamos ser pacientes e também ter longanimidade. Quando eu falo ser paciente e ter longanimidade, eu estou chamando a atenção de vocês o que te tira a paciência hoje na sua rotina, seja no trabalho, no dia a dia, na família, o que de fato você não consegue administrar pacientemente. Por quê? Porque caminhar com Cristo, caminhar com Deus, exige paciência. As coisas não vão acontecer no nosso tempo, desiste disso. Muitas das vezes pedimos para Deus tirar as coisas de nós, ou então mudar pessoas, mas nós não queremos mudar a nós mesmos. Eita Deus! Nós enxergamos falhas em todo mundo, nós buscamos defeito em tudo, em todas as coisas, mas nunca trazemos a responsabilidade para nós, porque não somos pacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira. Já parou para pensar que às vezes Deus, Ele quer caminhar contigo no fogo, em vez de te tirar do fogo? Porque é no fogo que somos provados. Já parou para pensar que Deus quer caminhar contigo na dificuldade, na escassez, para que haja crescimento, para que haja fortalecimento, para que você possa perceber quem é Deus e o poder dele na sua vida? E muitas das vezes a gente pede Deus para tirar o quê? Tirar a dor, tirar o sofrimento, tirar a enfermidade, tirar a doença, nos afastar da morte, sendo que Deus tem um propósito em todas elas. E caminhar com Cristo, viver o reino de Cristo, é você não buscar a sua verdade,
mas você negar a sua verdade e compreender o que Cristo tem na verdade dele, dentro da palavra, para que você seja paciente e seja alcançado pelo que ele tem de promessa para você. Vocês têm paciência de esperar em Cristo a resolução da vida de vocês, ou vocês estão sendo escravos do trabalho ao ponto de não conseguir administrar nem tempo com a família, com os filhos, porque você está gerando o seu tempo, as coisas para serem resolvidas da sua maneira? Então você não tem paciência de esperar em Deus, você está esperando na sua força, e Deus te tira, e tira tudo. Não estou profetizando isso, eu estou trazendo uma verdade, para que você entenda que o seu provedor não é o seu esforço, não é você. Você não provê, você não tem capacidade de prover a sua casa se Cristo não estiver provendo na sua vida. Amém. Glória a Deus. Você só trabalha porque Cristo permite, você só tem saúde porque Ele permite, Ele é o Senhor da tua vida e da tua casa. Amém. Quando você não tem tempo para Deus, não se dedica a Deus, como é que você quer pedir a Deus e exigir de Deus o agir dele, se você não tem tempo nem para se relacionar com Ele? Há uma grande hipocrisia, um grande cenário mentiroso, onde você declara o cristianismo teórico, verbal, mas a sua vida é totalmente contrária àquilo que você fala. E Paulo, quando chama a atenção aos Colossos nesta oração, ele não quer mudar pessoas, ele não quer mudar governantes, ele não quer mudar nada. Ele quer chamar a atenção para que você mude. Não é mudar o outro, é mudar a si mesmo. Eita glória. Glória a Deus. Então, se eu não for alcançado nessa mudança, nessa transformação, eu vou continuar dando murro em ponto de faca, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar na escassez, eu vou continuar numa busca desenfreada, trabalhando igual um louco e nunca vou ter recurso, porque a minha prioridade nunca foi Deus. Minha prioridade sempre foi mamão, está atrás de dinheiro. Você quer estabelecer na sua vida uma condição que não está escrita para você. O que está escrito para você é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após a Cristo. O que está escrito para você é assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque no mundo você vai ter o quê? Aflições. Jesus não te prometeu vida boa, bonança, nada disso. Jesus te prometeu um reino eterno. Só que esse reino eterno não vem em 0800. Canaã não veio de graça, houve batalhas. Era uma terra que emanava leite e mel, mas não veio 0800. Houve lutas, morte, sofrimento, renúncia. Passaram apertado, passaram no estreito, mas entenderam o propósito. Então, há muito poder na paciência, nesse cenário, nessa oração de Paulo. O apóstolo escreve essa carta diretamente de uma prisão em Roma. O cara estava preso, estava limitado. A pessoa. Mas o que ele estava crendo, o objetivo dele de alcançar. Então Paulo, ele nunca tinha visitado essa igreja de Colossos, pessoalmente não, mas sabia das pressões culturais e falsas doutrinas que eles enfrentavam. Aí ele faz uma oração, no versos 9 ao 12. E essa oração, em caráter profundo, ele não pede que Deus mude o governo romano ou que elimine os problemas deles. Ele pede que os irmãos sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus. Glória a Deus. Um conhecimento da vontade de Deus, ele traz um relacionamento. Quem está de acordo, diga amém. Quem não está de acordo, diga misericórdia. Amém. Então, se você entender esse propósito, que você precisa estar cheio do conhecimento da vontade de Deus, aí então você vai ver que lá no versos 11, essa oração revela o motivo do pedido de Paulo. Veja só, fortalecidos com todo o poder para que sejais cheios de toda paciência e longanimidade com alegria, porque com gozo é alegria. Então Paulo sabia que para um público tão diversos que existia em Colosso,
resistir ao tempo e às crises, a paciência precisava amadurecer e virar longanimidade, que é a persistência. Quando ele fala que a paciência precisa amadurecer, ele está chamando de pessoas imaturas. E nós somos imaturos na nossa caminhada, na nossa reflexão, porque buscamos a ignorância do nosso entendimento e não a sabedoria da palavra. A ignorância do nosso entendimento não tem poder nenhum, mas a palavra tem poder para mudar toda a sua caminhada e a sua história. Mas qual tempo você está dedicado a aprender sobre a paciência, lá no ponto de partida, do qual Deus determinou sobre a sua vida? Toda a palavra de Deus, ela vai ter uma tradução do grego, para que haja entendimento, porque cada palavra tem o seu significado próprio. A gente não pode usar ali um sinônimo para poder trazer a conveniência do contexto que vira pretexto para atender aquilo que eu acredito. Então veja só, a palavra paciência do grego significa upomone. Upomone significa permanecer sobre a carga, sob, embaixo da carga. Então é suportar circunstâncias difíceis sem recuar. Está pronto para isso? Você viveu ainda. Suportar uma carga sem recuar. Então nós temos que viver uma cultura diferente da cultura do clique do celular, uma cultura diferente do micro-ondas, das respostas instantâneas. Nós queremos que Deus responda a nossas orações no ritmo da mesma velocidade de um aviso, uma notificação de um celular. Eu oro e Deus tem que me responder da mesma forma que chegou uma mensagem no telefone, como se Deus estivesse ao meu serviço, como se Ele fosse uma inteligência artificial. Deus é muito mais que algo mecânico criado por qualquer ser humano. Mas Ele não tem obrigação nenhuma de responder o que nós estamos pedindo ou falando. Não. Nós temos que ter paciência nele. Por quê? Porque ter paciência com Cristo significa aceitar o ritmo de Deus. Muitas vezes Ele não nos livra do fogo. Pelo contrário, Ele caminha conosco dentro dele. Então ter paciência é como você perceber o crescimento de um bambu. Por quê? Porque a raiz de uma árvore, ela aceita ficar no escuro, numa terra, suportando o peso do solo, esperando o tempo certo de quê? De crescer. Porque ela vai crescer alguns anos. Primeiro, para estabelecer a segurança, o alicerce dos ventos que vão vir sobre esse caule e as suas folhas. Então tem que estar bem alicerçado. Então ter paciência em Deus, ter paciência com o nosso Cristo, é aceitar o ritmo do Pai. E não o ritmo que a gente quer a resposta das coisas. Mas Paulo trabalha a questão da persistência. Alguns chamam até de resiliência, mas eu chamo de longanimidade, como está em Gálatas capítulo 5. Porque é um fruto do Espírito. É uma das características desse fruto. Então a palavra longanimidade do grego é macrotumia, que quer dizer ânimo longo, ter uma mente espaçosa, que demora para se irar. É um delay muito grande, né? Então existe uma diferença prática entre paciência e pomone, que nos faz suportar a circunstância, e circunstâncias bem difíceis, não tem nada fácil. E a longanimidade, que é a macrotúmia, nos capacita a suportar as pessoas difíceis ao longo do tempo. Pessoas difíceis ao longo do tempo. Aí você fala, é mesmo, as pessoas são bem difíceis, mas ele está falando de você. O seu comportamento. Quando a gente não se sujeita à palavra de Deus, ao poder de transformação dela, nós geramos então uma autossuficiência, um egocentrismo, um narcisismo, que nos afasta desse relacionamento com o Pai. Então, queridos, a longanimidade, ela traz diariamente um processo de paciência, juntamente com Deus, para largar o entendimento e
quebrantar o nosso coração de uma maneira que venhamos aprender a esperar em Deus. Assim conseguiremos caminhar com Ele, mas somente se tivermos paciência. Para um pouquinho e pensa. Você tem paciência em quê? E você não tem paciência em quê? Aí você vai começar a fazer uma auto-reflexão e entender quem é você, e não as pessoas. Primeiro eu preciso trabalhar o meu eu, meu relacionamento com Deus. E aí então eu vou demonstrar a longanimidade que os discípulos tiveram com Cristo. Mas eles falharam, tá? Não pode esquecer disso. Eles duvidaram e erraram muitas vezes. Mas Cristo tinha uma graça muito grande, um amor muito grande, porque o ânimo de Cristo era longo. Cristo, ele se alegrava de uma maneira bem duradoura. Então, a maturidade que Cristo tinha perante o poder da palavra, ela veio através da busca. Jesus lia a Torá com reverência, com temor ao Criador, o Eu Sou, o Eterno, o Pai que criou todas as coisas e nos fez segundo imagem e semelhança. Então ele procurou agradar a Deus e não a homens. E muitas das vezes a gente quer agradar o cônjuge, quer agradar os filhos, quer agradar um chefe do trabalho, mas desagradamos tudo que trata a obra de Deus. Não conseguimos nem estar acordado num culto, ou vir para um culto, trazendo a maturidade do seu relacionamento cristão, porque somos totalmente derrotados pelas nossas vontades, totalmente inimigos, porque sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos, por pura conveniência. Pura conveniência. Você chega atrasado no trabalho? Sim ou não? Responda. Não. Mas na igreja chega. Você falta o seu trabalho sem avisar? Mas na igreja você falta e não avisa. Você respeita o seu chefe? Mas na igreja não respeita o seu pastor. É simples, uma reflexão simples de quem é você enquanto cristão. Se posiciona. Mostra para você quem é você perante o Rei. E para de viver uma mentira. Arrumar pretextos para justificar o erro, porque não existe justificativa para erro. Então é um pretexto. Mas Paulo nos fortalece. Ele diz que somos fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Lá no versos 11. Ninguém acorda de manhã e decide ser longânimo sozinho. Claro que não. Paulo termina esse versículo dizendo que vivemos isso com gozo, ou seja, com alegria. A longanimidade cristã não é uma tolerância amarga. Não, não é. Não é uma tolerância que traz um sentimento de estar decepcionado, emburrado, com raiva. Não, não pode. É suportar o processo sorrindo, porque nós confiamos nesse destino final que Deus preparou para nós. Glória a Deus. Ainda que não mensuramos o tipo de adversidade. Se é uma doença, se é um desemprego, se é falta de grana, se é sem condições da dignidade, da moradia, mas esperar em Deus. Glória a Deus. Então, temos que ser tolerantes sim, temos diversas culturas, diversas maneiras, mas jovem precisa ter paciência com o mais idoso, os pais sobretudo, e o idoso precisa ter longanimidade com os jovens. Compreende o que eu digo? Então, queridos, eu quero trazer um entendimento para vocês que não é por força, mas por alegria. Então nós temos que ter paciência com o tempo de Deus em suas respostas, porque vai gerar longanimidade, persistência.
Eu vou esperar em Deus porque eu sei que Ele faz. Aleluia. Porque se eu esperar no meu trabalho, na minha força, no meu entendimento, nada vai acontecer. Vai dar tudo errado. E você acha, porque não é hora. Claro que não é hora, você não é o Senhor do tempo. Então espera em Deus. Esperar em Deus é ter paciência com o tempo dele. Aleluia. Porque sim, você vai preservar trabalho, família, matrimônios e vai exercer longanimidade. É pedir o Espírito Santo o fortalecimento que Paulo pediu nessa oração aos Colossenses. Eu vou pegar aqui algumas pessoas que Deus falava face a face, para que você possa entender quem é Deus e como Ele tratou em relação ao tempo. Vocês se lembram de Abraão? Sim ou não? Abraão esperou quantos anos pela promessa do filho Isaac? Quem é que sabe? Quanto? 25 anos. Eu só escutei a bispa ele falando, 25 anos. Às vezes a gente ora a Deus e quer a resposta que ora, na velocidade da mensagem do celular. Abraão esperou 25 anos. Anos. Não foram meses, não foram semanas. Anos. Jesus. Outra particularidade. Lembra de José? José esperou quantos anos entre a escravidão e a prisão antes de governar o Egito? 13 anos. Está vendo como é que vocês não estão lendo Bíblia? Vocês não estão buscando relacionamento? 13 anos. Anos. E Moisés? Quem é que lembra de Moisés? Lembra das leis mosaicas? 613 leis e os 10 mandamentos? Moisés viveu quantos anos no deserto cuidando das ovelhas do Senhor? 40, né? Moisés ninguém esquece, mas cumprir a lei também, nem faço questão de lembrar. E o Ruivinho? Quem é o Ruivinho? Davi. Davi foi ungido rei ainda jovem, não foi isso? Foi ou não foi? Mas ele esperou anos para poder reinar. Ele não reinou quando jovem. Ele teve que esperar o tempo de Deus. Aconteceram milhões de coisas ali com Saul, com tudo que vinha acontecendo ali com os filisteus, os amorreus. Tudo que é Eus ali é o povo ruim. Mas ele teve que esperar esses acontecimentos e essas batalhas, para então ele assumir o trono e liderar, até entristecer Deus, mas Deus perdoou ele. Mas Davi pagou a fatura. Davi pagou a fatura com a sua vergonha e com a perda de um filho. É por isso que aqui na congregação eu oriento todos, quando você pecar, expõe o seu pecado, para que haja misericórdia, para que haja perdão. Aleluia. Não guarda ele não, porque ele vai te consumir como um câncer. E ele te leva para longe de Deus. Ele não traz uma proximidade, uma intimidade, um relacionamento. Você não vai ter testemunho com ele nunca, porque você é a vergonha. E nós temos que ser a vergonha, não o Senhor. Não mesmo o Senhor. Lembra de Ana? Ana suportou as agressões de quem? A humilhação de quem? De Penina, não foi isso? Mas ela deu a luz a quem? Samuel. Aquele que Deus usou grande e fortemente. Quantos querem ser usados? Por Deus, claro. Quantos querem ser usados pelo mundo? Ninguém levantou a mão? Então prova com atitudes, muda o seu comportamento e mostre quem é você perante o reino. Viva o reino, viva o cristianismo. Dê uma declaração comportamental e não verbal. Porque a boca declara a sua mentira, mas o seu comportamento determina quem é você. Quem está sendo você? Mas vem aí os discípulos.
Os discípulos esperaram em Jerusalém pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo no Pentecoste. Se o Senhor prometeu, Ele é o Senhor para cumprir. E Ele enviou o Espírito Santo. E homens, mulheres, crianças, idosos foram alcançados em Atos capítulo 2. Então, queridos, eu quero trazer essa evidência para vocês, dizendo que o deserto que Moisés e Davi passou, foi Deus que usou para um tempo de isolamento para gerar intimidade. O silêncio da promessa que foi dado para Abraão e Ana, essa espera, gerou confiança no silêncio de Deus, que não quer dizer uma recusa. Deus não recusou, mas Ele cumpriu a sua promessa. Isso trouxe amadurecimento na fé e fez de Abraão o pai da fé. E fez com que Ana recebesse um milagre. Mas cometeram uma injustiça com José. Mas a paciência nas provações gerou experiência. José passou a ter uma experiência que poucos homens tiveram com Deus. Então é necessário esvaziarmos a nós mesmos para que Deus possa manifestar o seu amor. Mas isso só é possível se você tiver o hábito de leitura bíblica, o hábito de orar a Deus, o hábito de jejuar, porque o jejum, ele traz um impulso em momentos de estresse, aquele momento que você está com fome. Mas como você respira fundo, você ora, você espera na direção do Espírito Santo, então você adquire a maturidade através da paciência cristã. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração, né? Porque Deus nos deu essa chave para que possamos ouvir e reter, para que possamos criar uma raiz onde ninguém vê, mas Deus consegue enxergar essa intimidade nossa com Ele, e assim daremos frutos através do nosso comportamento, que é uma declaração que temos experiência com Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa manhã com o coração agradecido, Pai. Queremos orar com o coração agradecido porque entendemos que ter paciência no Senhor é desenvolvermos um relacionamento, onde negamos a nós mesmos, edificamos o Teu amor, o Teu Espírito, e trazendo a longanimidade, a persistência, sabendo que o Senhor é Deus e vai ser cumprido. Se vai ser em 25 anos, ou se vai ser imediato, nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar no gozo do Teu Espírito, na alegria dEle, para que possamos caminhar na Sua direção, entendendo que o Senhor vai fazer. Se há uma enfermidade, haverá cura se for propósito dEle. Amém. Se for enfermidade, não haverá cura se Ele quiser te usar para alcançar uma pessoa e levar essa pessoa a orar pela sua cura. Talvez você está sendo usado para que pessoas sejam alcançadas. E Deus usa a sua fé, a sua confiança nele, para que outros sejam alcançados. Assim como foi a ida dele para a cruz. Foi necessário ele ser crucificado para entendermos a quem pertencemos. Então houve um sacrifício. E Deus, Ele quer o diferente, Ele não quer o comum. Ele quer o sobrenatural na sua vida, porque só Ele é capaz de realizar. Então aquilo que Ele uniu, ninguém pode separar, porque quem separa é o homem. Aquilo que Ele fez, ninguém desfaz. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Agora a porta que Ele fecha também ninguém abre. Mas a gente tem que entender o poder de Deus sobre a nossa vida. E em nome de Jesus eu quero trazer esse entendimento para que as ovelhas do Senhor possam ser alcançadas. Nós caminhamos em direção ao reino, em Cristo Jesus, buscando um entendimento da palavra para termos um relacionamento, uma comunhão, gerar uma intimidade, termos experiências sobrenaturais com Ele, dar testemunho comportamental, mas tudo isso se tivermos paciência e longanimidade. Porque a paciência, ela gera essa longanimidade, essa persistência.
Então eu vou ser paciente, porque eu espero em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu quero chamar a atenção de você que está aí na sua casa nos assistindo. Eu não sei o que impede você de se deslocar do conforto da sua casa para poder buscar relacionamento e conhecimento acerca do poder que há na palavra. Se você não tem hábito de leitura dentro da sua casa, se você não tem hábito de oração, se você não jejua, se você não busca uma intimidade sobrenatural com Deus, é hora de você sair da zona de conforto, dar um sacode na sua vida e vir aonde há fogo, porque se não está conseguindo, não há fogo onde você está. Então vem para o Brasil. Aqui tem um altar e aqui tem fogo, porque é consagrado a Deus. E tudo que é consagrado a Deus, há poder. Glória Amém. a Deus. Se relacione com Ele, mas através da palavra. Aleluia. Busca Ele no teu secreto e fala para Ele quem é você. Mas que as suas atitudes demonstrem isso. Não faça melhor para o teu chefe, para o mundo, mas faça melhor do que você está fazendo para o teu chefe, para o teu trabalho, para Deus. Para Deus. E você vai ver o sobrenatural dele na tua caminhada. Porque ele vai consultar o seu coração e vai ver um nível de intimidade, maturidade, paciência e longanimidade nele. E assim, esse relacionamento passa a ser original, verdadeiro. E não uma mentira. Deus não é ator, Deus não é hipócrita. Mas eu trago a reflexão: quem que está sendo ator e hipócrita aí? Não cobre de Deus aquilo que você não dá a Deus. Deus te abençoe.